Coisas que todos querem saber. O que tem na área 51? Não precisa saber. Saber como o André ainda não foi cancelado. Tá aí uma dúvida que muitos têm. Cara, mas sinceramente, vamos falar sobre esse assunto, vai, vamos falar. Já passou na minha cabeça algumas vezes isso, já vi algumas pessoas perguntando. Só que, apesar de não parecer, eu tomo bastante cuidado, tá, com as coisas que eu posto. Não com as coisas que eu gravo falando. Porque, tipo assim, uma coisa é o que eu gravo. E a maior parte dos vídeos que eu tô gravando, eu não falo nada muito absurdo a nível de ser cancelado, mas às vezes escapa uma coisa ou outra, normal, né, sou só um ser humano. Daí eu geralmente corto na edição, ou se acabar indo pro YouTube e a galera apontar, ah, pô, isso que você falou foi meio merda e tal. Mano, eu já fiz isso umas 3 ou 4 vezes. Eu entro no próprio vídeo do YouTube, corto por lá mesmo, né, tem uma ferramenta que você consegue cortar por lá dentro, tiro a parte e falo, realmente, tipo, podia ter ficado sem essa e fiquei sem essa. Só, sei lá, 10 mil pessoas viram, tá tranquilo, né. Então uma coisa o vídeo quando você vê quando ele sai e depois de algumas semanas, quando eu já tirei o ouro dele. Não, mas brincadeiras à parte, foram poucas vezes, mas sim, eu já fiz isso algumas vezes, tá? Tipo, de falar alguma coisa, um comentário meio desnecessário, tá ligado? O que eu achei que ia ser engraçado na hora, pegou meio mal, foi meio ofensivo com alguma pessoa que tava assistindo. Mano, realmente ficou meio bosta, assim. Eu não preciso disso, tem todo o resto do vídeo, né? Eu acho que se eu fosse falar, hoje em dia, o que mais me incomoda, mas tipo, meio que já saiu do meu controle, foi aquela do baiano esquizofrênico, que eu, porra, tomar no cu, né? Tem uns 2, 3 meses que eu mandei essa, até mais. Daí o pessoal começou a cortar, só que esse corte fez muito sucesso no Instagram. Cai direto pra mim, eu tô lá no Reels de boa, daí aparece eu falando isso. Só que tipo, é só o corte seco, né? E era um meme que eu tinha lido um dia antes, sei lá, eu achei meio engraçadinho, nem achei muito engraçado. Eu só lembrei dele e recontei aqui, deu, velho. Na hora que eu tava falando, eu já tava meio, talvez isso não tá muito certo, né? Não é uma piada muito interessante, né? Mas esse aí acabou escapando, eu nem sei mais que vídeo que ele tá. E nem tem mais por que eu cortar ele, porque ele já tá em todos os lugares da internet. Talvez na época do podcast tem algumas coisas que passaram um pouco do ponto. Tipo assim, como a audiência do podcast é bem pequena, ou pra quem não sabe tinha o podcast chamado Valdir, acabou lá pra 2021, 2022, a gente fez 40 episódios e nunca mais fez nada. E como a gente tava todo mundo junto, às vezes meio embriagado, daí soltava umas conversas idiotas assim, né? Mas tipo, nunca saiu do limite. Até por isso que eu tô aqui falando contigo e não fui cancelado. Agora, peraí, antes de falar de mais polêmica, uma coisa que não causa polêmica nenhuma é a qualidade das camisetas da Insider, isso não tem discussão. E sim, eles estão patrocinando esse vídeo, mas antes de rolar patrocínio, eu real já tinha ganhado de presente algumas camisetas da Insider e eu usava com uma certa frequência. Essa aqui, por exemplo, que eu tô usando é a famosa Tech T-shirt. E assim como todas as outras roupas da Insider, ela tem um caimento muito bom. E o caimento vai ficar bom independente do seu corpo, porque o tecido deles, cara, é interessante pra falar o mínimo. Só tocando assim, você já percebe que não é igual aquele algodão que a gente tá acostumado. É um outro tipo de tecido bem mais moderno, só que bem confortável. A parada da Insider é misturar moda com tecnologia. Então esses tecidos, eles não são só estilosos, eles têm umas propriedades quase mágicas assim. Tipo a camisa Future Form, por exemplo, que é uma camisa social à prova d'água e tem outras coisas também. Tipo, quando você veste, só com o calor do corpo, ele já vai desamassando. Outra coisa legal é que esse tecido não incentiva o crescimento de bactérias que causam aquela suvaqueira desgraçada, né? Se tu tem vontade de experimentar, esse é o momento certo, porque a Insider tá no mês do cliente e o site tá lotado de promoção, frete grátis e tu consegue ainda mais desconto usando o meu cupom Andrezitos, podendo chegar até 50% off. E do dia 15 ao 20 de setembro, qualquer compra acima de R$500 leva um brinde especial pra casa. Então corre lá, entra no link que eu tô deixando aqui na descrição e começa a montar o seu guarda-roupa do futuro. Mas eu acho que eu queria ver o outro lado dessa história, que é, mano, às vezes você tá com uma cabeça de 10 anos atrás, 10 anos eu não digo, mas 7 anos atrás, a gente tá em 2025 agora. E essa parada toda do cancelamento, eu acho que foi uma parada muito 2018, 2020, que você era cancelado por ter... tipo, você tem alguma opinião que não tá alinhada à maioria das pessoas, daí sim, tipo, você pode ser cancelado, fazer uma puta thread no Twitter e tal. Só que o que a gente percebeu é que as pessoas se deixavam afetar por esse cancelamento, acabavam se chutando da internet. Quem só ignorava, continuava. E a gente tem um monte de exemplo disso, tá ligado? Exposed sei lá quem. Mano, o cara, assim como uma rocha, continua vivendo a vida dele normalmente, tá soltando conteúdo na internet. Sério, 2 semanas depois ninguém mais falava sobre o cancelamento e acabou, tá ligado? Era uma parada dessa. É porque a gente tem que separar, tá ligado? O que é opinião bosta, o que é uma personalidade bosta e o que é um crime. Hoje em dia ainda se cancela por crime, com certeza, tá ligado? Pô, descobriu que o cara tá envolvido com algum crime assim, cabeludo, negócio do tigrinho, e nem isso cancelou a galera, tá? Envolvido com algum crime mais pesado
pesado mesmo, assim, de coisa que nem posso falar aqui, a galera cai matando e estraga a vida da pessoa, com razão, de certa forma, porque é foda a gente, Brasil, todo mundo sai impune, não é verdade, tá? Tem uma punição da lei, mas às vezes quando a pessoa tá com aquela raiva de sabido daquele acontecimento naquele momento, ela quer que a pessoa morra, basicamente. Então qualquer punição parece pouco, né? E a internet tende a fazer a justiça com as mãos. Agora, em caso de opinião bosta, eu acho que, mano, é difícil você ser cancelado, a não ser que seja uma opinião criminosa, que a gente vê algumas pessoas sendo canceladas aí, daí beleza, né? Mas, você tem uma opinião só um tanto divergente, ou muito divergente, o máximo que vai acontecer é achar gente igual a você, que tem essa mesma opinião idiota, do que você ser cancelado. Tem mais chance, tá ligado? De tu criar uma fanbase em cima disso. E segundo tipo de cancelamento, por alguma coisa que você fez. Claro, se o cara trai a mulher. Eu acho que hoje, mais do que cancelamento ou linchamento virtual, é mais uma zoeira virtual imensa, que meio que faz a pessoa se constranger, que eu acho mais saudável até, tá ligado? Por exemplo, aquele brother do show do Coldplay, a vida... Quem não viu, mano, acho que todo mundo viu, né? Por que eu tô no anônimo? Sei lá porque eu tô no anônimo. Aí o cara tava no show do Coldplay ali com a amante, botaram a câmera dele, putz, fiz merda, né? E ele era o CEO de uma puta companhia, caceta. Daí tipo, pô, até o Chris Martin zoou na hora do show ali, e a zoeira da galera destruiu a vida do cara. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá ligado? Mano, caiu nos memes, apareceu na televisão, caralho. Eu acho que tá mais num nível assim. O pessoal dá uma zoada, ninguém fica puto, tá ligado? Só fica falando, ih, olha lá o otário, tá ligado? Daí tu vira... Eu acho que é mais saudável assim. Mesmo destruindo a vida da pessoa, né? Não é do tipo assim, pô, o cara fez isso, agora se ele sair na rua ele vai tomar uma pedrada. Não, é tipo, pô, ele vai sair na rua e vai falar, ó o corno aí, meu. Então, deixa aí nos comentários. Eu tô maluco, velho? Ou tá mais ou menos isso hoje em dia? 2018, 2020, era muito mais fácil de você ser cancelado rapidinho assim, as pessoas acatavam o cancelamento, né? Hoje em dia parece que meio que já deu uma passada nisso, o pessoal tá meio que ignorando, sabe? Que as pessoas erram e daí nem precisa fazer pedido de desculpa nem nada. Claro, crime continua sendo crime, isso a gente não perdoa, mas coisas menores parece que tá passando bem mais tranquilo. Tudo isso pra falar que eu acho que as coisas que eu falo, às vezes eu tento passar um pouco do limite, porque, pra você fazer humor, você tem que estar ali no... É um tipo de humor, né? Você fazer esse humor que tenta tocar nos limites da moralidade ali. Só que tem aquela pergunta, qual é o limite do humor? E, mano, pra mim é bem claro qual é o limite do humor, tá ligado? A partir do ponto que você tá, de graça, ofendendo alguém que não mereça ser ofendido, daí eu acho que passou um pouco do limite. Um vídeo inteiro fazer piada de um bagulho só, de um grupo só, um negócio assim, ficar ofendendo de graça, daí parece que tu tem alguma coisa errada na tua cabeça mesmo, do que tu quer mesmo falar aquela parada, tu realmente acredita naquilo, né? Enfim, deixa aí nos comentários, o que vai me cancelar? Mas esse vídeo aqui não é só sobre isso, é sobre o Reddit / André Young. Tem os melhores conteúdos da internet, tá? Por exemplo, sério que eu quero falar sobre isso? Talvez, já tá aqui, apareceu, vamos falar. Por R$1 milhão, você tem 15 dias pra esconder esse clipes de 5 detetives. Onde você esconderia? Assim, os detetives, eles podem me tocar, porque senão eu só vou engolir o clipes. E é isso, tá ligado? Mas eu vou ter que ficar revirando minhas fezes depois pra ver se eu acho clipes dentro. Se for só pro encanamento, vai ser fácil deles pegarem. Colocar um ímã no meu encanamento, né? Tá. Talvez colocar no meu bolso, né? Eu não preciso colocar dentro de mim. Eu coloco no meu bolso e eu falar, mano, quem chegar perto vai tomar, é isso. Mas daí eles são 5, eles estão trabalhando juntos, eles sabem lutar, porque eventualmente eu vou dormir, né? Então eles podem entrar na minha casa e só me apagar enquanto eu estiver dormindo, dar uma cacetada na cabeça e procurar o clipe no meu corpo. E não quer dizer que eles não façam isso, tá? Tipo, o primeiro dia, a primeira coisa que os caras fazem é vir e me encher de porrada e procurar o clipe em mim. Falando, não tá em você? Então fala pra gente onde a gente tá. Eles podem me torturar? Porque daí eu falaria tranquilamente onde tava. Tem todas essas dúvidas, né? Mas, mano, se eu não precisar achar o clips depois, é só você jogar no meio do mar, tá ligado? É impossível eles acharem um clips no meio do mar. Ou melhor, tipo assim, pô, os detetives, eles não estão me vendo colocar o clips. É tipo esconde-esconde, eles estão assim, ó, contando até 10. Daí eu vou aqui no mar de... É que no mar de Santos ia ficar muito óbvio, porque eu moro aqui. Eu pego um avião, vou pra alguma praia aleatória do mundo, que eu sorteei no Google, vou no mar, mergulho, um lugar que seja tipo 5 metros assim de mergulho, eu mergulho em apneia, finco clips dentro da areia, tipo, cava um buracão e finco na areia, coloco uma pedra pra
um chumbo pra ele não sair voltando depois boiando, né? E é isso, não, é impossível um ser humano achar nesse lugar, velho. É muito fácil ganhar isso. Tem 15 dias pra esconder. Posso viajar pras Ilhas Galacta, tá ligado? E colocar lá no meio do mar, velho. Quem vai saber? Ó, esse aqui falou a coisa certa. Ele vai esconder num lugar que levava 16 dias pra chegar lá. Só que se você só tem 15 dias pra esconder, como é que tu vai levar 16 pra chegar lá também você, velho? Não faz sentido. Ah, tu já tá na frente deles, né? Pode ser isso, mas às vezes eles têm um helicóptero, tem um jeito mais fácil. Mostra pros detetives, daí tecnicamente eles não acharam, você que mostrou pra eles, né? Pronto, você ganhou. O cara falou uma real aqui, ó. Eu cavo um buraco no chão e encho de clips. E aí embaixo do buraco cheio de clips vai ter outro buraco cheio de clips, que vai ter... Mano, daí ele não tem como saber qual é o clips. Eles sabem? Porque é tudo igual. Clips na fiação da casa. E daí se tu for encostar, você toma choque. Pode ser uma dessa. Não, mas eles só tem que achar, eles não tem que pegar o clips. Enfim, próximo tópico. Descobri que o André dá aula de mecânica no meu curso. Realmente, até a cara torta. Coitado do professor Bruno Fior. Abraço, Bruno. Seja bem-vindo ao Andreverso. Quando você resolver tirar esse cabelo ridículo, igual eu fiz, cortar, passar a máquina 3, ó, já fica a dica, máquina 3, você vai entrar pro novo Andreverso, onde, por enquanto você tá no antigo Andreverso, né? Pra que fazer isso? Estrogonofe de fígado bovino com batata frita e arroz. Cadê a foto disso? Nossa senhora, imagina... Você pergunta pra sua namorada, o que você está comendo hoje, baby? E ela fala que é isso, você pede a foto e chega. Esses gourmitos... Sério, parabéns pros seres humanos que comem fígado, vocês são muito corajosos, ainda mais fígado batido, assim. Tem um bagulho que é bolo de fígado, você já viu essa porra, velho? Bolo de fígado, e nem parece tão ruim, né? Mas olha o nome, olha o conceito. Eu acho que é tipo, o pessoal faz pra criança comer ferro, tá ligado? De um jeito gostoso. Bolo de fígado. Bolo de chocolate proteico com fígado. Vocês querem ver essa aberração? Eu não sei se eu quero. Vai, vamos ver um pouquinho aqui. Nossa, que nojo. Pega o fígado, põe um pouco de vodka pra matar tudo que tem no fígado. O fígado ele serve pra desintoxicar o álcool, né? Então faz sentido você misturar álcool. Coloca aí água, bate, virou uma pasta de fígado. Passa numa peneira porque foda-se, passa. Põe ovo, açúcar, chocolate, nossa senhora. Pior que não ficou feio não, velho. Daí você põe o whey protein, por que não? Ó, a mulher não gostou. Ela fez não gostou, por que você ensinou então, ô tia? Eu não gostei. Enfim, vou tirar essa cena aqui porque tem muita gente que deve estar almoçando agora, né? Desculpa. E a professora usando IA na prova. Com base na charge a seguir, em seus conhecimentos, explica a meritocracia. Daí, tipo, a charge é tipo um bagulho que não faz sentido. Um cara correndo, tem um buraco na frente dele, o outro correndo com uma mochila da polícia descalço e a polícia olhando. Corrida por oportunidades iguais. Que venca o mais esforçado, óbvio, né? Só que daí devia ser, tipo, um brother correndo numa linha reta que não tem obstáculo nenhum e um outro brother correndo cheio de obstáculo, né? E daí, tipo, umas barras de ouro no final. Essa devia ser a charge. Essa aqui não fez sentido nenhum, velho. Mas dá pra responder, porra, só com o título. Nem se tivesse a charge, fala assim, explique por que a meritocracia é uma explicação limitada para o sucesso em uma sociedade desigual como o Brasil. E os caras me cobrando 4 dias sem vídeo, mano. Já percebeu que às vezes fica 3 é o normal, né? Fica de... Eu tô postando terça, quinta e sábado. Só que daí eu fui viajar, pra quem não tá ligado, e eu não falei pra ninguém isso, eu fui pra Gamescom na Alemanha, que a gente teve stand lá do Nine Kings, foi fazer umas entrevistas e caralho. Mano, foi a lazeira, não foi a trabalho não. Não fiz zero reuniões de negócio. Mas foi legal, conheci os criadores de outros jogos, criadores do Battle Brothers, mano, eu adorava esse jogo. Eu passei um tempão conversando com o cara lá, pessoal da Publisher e tudo mais. E daí, como eu fui viajar, eu não me programei direito, voltei, daí tava cansado, sei lá, que daí meio que eu perdi 2 dias de postar vídeo. Tá satisfeito com a explicação? Foi isso que aconteceu. Eu me dei férias. Pode ser, velho, você me permite? E o cara tá falando aqui, liguei o André Young, argentino mais conhecido do mundo e até o santista mais conhecido do mundo. Do André Young até o Che Guevara, esse é o argentino mais conhecido, porque o pessoal nos comentários falou que pode ser o Papa, né? Papa Francisco, Deus o tenha. Mas aí, basicamente, o que ele fez é, eu até o Leon até o Castanhari, Castanhari pro Lula, Lula Fidel Castro, Fidel Castro Che Guevara. E daí ele falou... O santista mais conhecido colocou o José Bonifácio. E daí ele fez a mesma maracutaia, só que passando por um monte de gente. Castanhari Lula, Elizabeth II, passou por um monte de gente velha até chegar no José Bonifácio. Só que, mano, o santista mais conhecido do mundo provavelmente é o Neymar, né, velho? Neymar, ele nasceu em Santos? Acho que não. Mas ele é santista de coração, isso que vale. Ele nasceu em Mogi das Cruzes. E daí se fosse de André até Neymar, ia ser só assim, ó. André, Neymar, acabou. Pode cortar o vídeo. Porque eu já conheci o Neymar. Uma vez eu tinha 15 anos, ele devia ter seus 17, 18. Qual a idade do Neymar? Ele nasceu em 92, ele é 2 anos mais velho que eu, tenho 33 anos. Então eu devia ter 17. Tava começando na base do Santos, ele tava começando a virar estrelinha.
E daí teve um aniversário de 15 anos de uma menina lá da minha sala. E ele apareceu, tipo, de penetra. Ele e o Ganso. Não sei se quem lembra, na época do Santos, jogava ele e o Ganso. Era a dupla, né? E reza a lenda que o Ganso é um jogador muito melhor que ele hoje em dia. Que joga pelo Fluminense. Não tava ciente disso, mas ele joga pelo Fluminense. E eles apareceram de penetra. E daí todo mundo ficou, ah, o Neymar e o Ganso, Neymar. O Ganso era mais famoso. O Ganso, sei lá o que, deixa eles entrarem. Eles entraram, ficaram, tipo, 5 minutos, foram embora. Porque eles viram que tava uma bosta a festa. Então, abraço, Neymar. Grande dia. E daí de vídeo, órgãos que eu não viveria sem. Eu já vi um médico fazendo esse tipo de vídeo. Achei engraçado. Eu não tenho tanto conhecimento assim de medicina pra falar ou não. Mas tem algumas coisas que dá, tipo, o rim a gente sabe que dá pra fazer hemodiálise, caceta. Sem o olho dá pra viver, tem gente que é cega, sem o cérebro fica um pouco... Tem gente que é burra e tá vivendo aí, meu. Morria, não gostei disso. Tem coisa que dá pra viver... Mano, é só perguntar pro GPT. Ó, possível viver sem o apêndice, as amígdalas, a vesícula biliar, um dos rins, não, dá pra ver sem os 2 rins, ou um pulmão, pois o corpo tem 2. O próprio cérebro, apesar de ser essencial à vida, pode ter algumas partes retiradas sem grandes danos. Pô, da hora, mano. Conheço uma galera que é assim. Enfim, pra finalizar hoje, vamos ver um campeonato de foto mais zoada minha que o pessoal tem. Essa aqui nem ficou tão zoada, tentando abrir o pacote pipoca, falhando miseravelmente, né? Tem essa aqui, esse dia eu tava bonito, acho que foi meu dia mais bonito que eu já tive. Essa aqui, mano, foi aquela semana que eu passei uma semana inteira só fazendo vídeo de comendo coisas estranhas, né? Deu nisso. Tem essa aqui que claramente é uma foto real. Essa aqui que ficou muito boa, eu tenho essa mão gigante. Isso aí, daí já não gostei, mano. Começou a zoar demais. Que porra é essa, velho? Parece eu depois de ficar desidratado por 3 dias preso num cativeiro. Essa aqui tá boa, só que é fake, eu não uso anel, então é claramente inventada, né? E com essa aqui a gente termina esse grande vídeo. Eu espero que você tenha gostado e é isso aí. Até mais. Tchau.